Queridos amigos e espectadores, olha a situação em que eu me encontro agora. Eu sou um defensor do liberalismo, sou um apoiador do Bolsonaro, tenho um grande orgulho de apoiar Bolsonaro, ter feito campanha para ele quase todos os dias e hoje eu estou no meio de 3 comunistas na campanha eleitoral. Acho que a situação não poderia ser mais irônica do que essa. Eu discordo completamente com tudo que vocês acreditam, tudo que vocês representam, apesar de ter sido como vocês na adolescência. Não a esse extremo em que vocês se encontram, eu entendo, são fases que a gente passa. Mas é impressionante como a educação no Brasil consegue doutrinar e sequestrar muita gente da nossa capacidade de entender a realidade, né? Coloca um prisma e essas pessoas simplesmente rejeitam o que é real e pensam no mundo utópico que só existe na mente deles. Em relação ao plano diretor, nós temos que entender que a sociedade ela precisa crescer, a nossa cidade está em expansão. E essa expansão ela não se dá no meio do Estado. Eu não acredito em Estado totalitário, eu acredito que a população, o indivíduo tem a sua liberdade de fazer as suas escolhas. E é assim que a sociedade cresce. É assim que nós temos hoje essa sociedade que nós vivemos, por causa da liberdade individual. Não por querer colocar pessoas dentro de uma caixinha ideológica e determinar que elas deveriam pensar, representar e agir da forma como um Estado determina. O Estado não é Deus, nós já temos o nosso Deus. Antônio Neto tem 1 minuto agora para a sua réplica. Queria dizer que a minha juventude dura um bocado, que já são 30 anos de militância comunista, né? O plano diretor é fundamental para o ordenamento urbano e é fundamental uma discussão democrática do plano diretor, com o envolvimento da população. O mais engraçado na resposta do meu querido amigo aqui, candidato, é que o partido, a ideologia que ele defende, que fala que vai colocar a população como representante para ajudar a tomar decisões, é a mesma ideologia que dizima a população das nações onde a sua ideologia chega no poder. Basta olhar nos países que foram comunistas pelo mundo, a quantidade de pessoas que foram assassinadas, foram executadas e colocadas no paredão. A minha sorte, e como vocês mesmos disseram, né, com o derrotismo, que não tem a menor chance, eu acredito que eu tenho, a nossa sorte é que essa ideologia não vai chegar na prefeitura e nem vai chegar na presidência do nosso país jamais, porque nós já aprendemos com o nosso erro. Porque caso chegasse, eu provavelmente, você que está aí me assistindo, seria uma das pessoas que estaria no paredão levando um tiro na testa, como é o que aconteceu na maioria, se não todos os países onde o comunismo chegou no poder. Então nós temos que nesse momento levantar as mãos para Deus e agradecer que essa ideia está morrendo aos poucos. E apenas algumas pessoas, como você mesmo disse, estão na juventude há 30 anos, apenas esses homens que se recusam a sair da juventude ainda defendem essa ideia. Sim, só para comentar o que foi colocado pelo candidato Gustavo Gaia, eu pelo menos tenho sim a intenção, né, a vontade de me eleger, não estou aqui com um discurso derrotista, eu não sei se o candidato vai ter a mesma possibilidade, porque está devendo documentos para a justiça, né? É importante ler as notícias além da manchete. Não sei eu que estou devendo o documento, é o vice que estava devendo, já entregou, já protocolou. Se você tivesse lido o artigo inteiro, talvez você teria visto isso. A leitura é importante. Agora, falando um pouco da geração de emprego, nós ouvimos um discurso muito bonito que foi usado ao longo de muitos anos e acabou matando mais de 100 milhões de pessoas. Ele é bonito para adolescentes, para pessoas que não conhecem a vida como ela realmente é. Eu sou um empresário, eu gero emprego há 8 anos. Há 8 anos gerando emprego, eu sei onde que o sapato aperta e o tanto que é difícil. E quando eu falo que é antagonista sim ao empreendedorismo, porque o que vocês defendem é um Estado maior, que é o mais peso nos nossos ombros. Mais difícil para nós empreendedores, para poder seguir todas as regulamentações, a burocracia, os tributos que nós temos que pagar. Muitas vezes nós não pagamos um salário maior para quem trabalha conosco, justamente porque é o Estado que está levando, o Estado que você diviniza tanto. Então, na verdade, eu gero emprego há 8 anos, eu sei onde o sapato aperta. Vou aproveitar até esses 10 segundos para gerar emprego nesse momento. Na minha escola, eu estou precisando de professores de inglês, porque nós estamos crescendo. Se você é um professor de inglês e está precisando de trabalho, por favor, entre em contato comigo. Você se colocou como bolsonarista, né? Aí eu gostaria de perguntar para você se você considera que a pandemia foi só uma gripezinha. Porque, ignorando a questão histórica de quantas milhões de pessoas, a gente sabe que essas 160 mil pessoas mortas têm o caráter aberto de genocídio. Isso é uma coisa que a gente sabe. E na opinião do nosso partido, essa responsabilidade foi principalmente do Bolsonaro, porque uma política mais consequente teria cortado pelo menos um zero. Candidato, eu tenho certeza que, de acordo com a sua política, a sua ideologia, todos os insucessos que você teve na sua vida e todas as desgraças do mundo são culpa do Bolsonaro. É fácil quando a gente consegue culpar outra pessoa e tira de nós a nossa responsabilidade ou a nossa independência. Isso é uma coisa que é muito comum à esquerda. Eu sei disso porque eu estive lá na adolescência, mas graças a Deus eu consegui escapar desse calabouço ideológico. Mas vamos lá, a própria OMS disse no início que não deveria ser preocupado. Enquanto a OMS não tinha alertado o mundo, o Bolsonaro decretou estado de emergência aqui, estado de alerta aqui no Brasil. A OMS, tudo que ela falou, ela
voltou atrás. O que o Bolsonaro tinha dito desde o início se provou ser verdade. A OMS agora está falando que não deveria ser tornada obrigatória a vacina. A própria OMS, que é a esquerda, que uma boa parte, inclusive, do jornalismo brasileiro defendia como grande baluarte da verdade. Então, o que ele tem feito tem diminuído muito as mortes aqui no nosso país. Se você for analisar em proporção de número por 1 milhão de habitantes, nós estamos em 6º lugar. E países que fizeram tudo o que deveria ter feito, lockdown absoluto, está tendo aumento agora. A Argentina, que está no lockdown mais longo, na quarentena mais longa do mundo, está tendo agora um aumento de óbitos. Então é muito fácil culpar Bolsonaro, só que a gente tem que sair disso, tem que parar de colocar o lado emocional no discurso político, colocar o lado da lógica e da razão. O que nós temos percebido é que se tivesse feito desde o início o que ele sugeriu, que era hidroxicloroquina, eu posso te garantir que nós teríamos tido muito menos morte do que nós estamos tendo agora. E muita responsabilidade disso foi dos prefeitos e governadores que o STF determinou que seriam senhores feudais do Brasil, e foram prefeitos e governadores que agiram de forma a destruir a nossa economia e fazer essas ações catastróficas no nosso Brasil. Ok, 1 minuto para a sua réplica. O Bolsonaro é ao contrário de outros países, como a China e Cuba, que praticamente resolveram o problema, né? Porque tomaram medidas proporcionais. A gente viu que o Bolsonaro não conseguiu fazer isso em termos de prática. Quer dizer, então defender esse governo é defender um genocídio. Quer dizer, então um governo assassino, um governo genocida, um governo inimigo do povo e que tem que ser derrubado. Então é isso. O mais engraçado na resposta do colega é que ele usou China e Cuba como referência de como agir diante da pandemia. Lembrando que China e Cuba não temos acesso à informação, não se sabe quantas milhares ou milhões de pessoas morreram na China, porque não existe liberdade de imprensa, não existe liberdade de expressão, assim como em Cuba também. Então é muito fácil usar esses países, que são na verdade uma caixa de segredo, assim como a Coreia do Norte, você esqueceu de citar a Coreia do Norte, né? Assim como a Coreia do Norte, que não se sabe o que se passa lá, por quê? Porque são países comunistas, porque são países onde o indivíduo não significa nada. Você só tem valor se você faz parte de um coletivo, e se você não faz parte dele, você é fuzilado no paredão. Então achei muito engraçado os países que você usou para servir de referência, né? A China, o Partido Comunista Chinês, inclusive, que foi onde saiu essa pandemia e que a OMS disse que não transmitia de ser humano para ser humano. E agora a China e a OMS são usados como baluarte do que deve ser feito, do que é correto ou o que não é. É realmente uma comédia. É muito engraçado você usar esses países como referência. Muitas pessoas se perguntam de onde saiu o Gustavo Gaia, que não faz parte da política, e de repente está se candidatando a prefeito de Goiânia. Eu saí daí, do outro lado da tela. Igual a você, que estava indignado com o rumo que o nosso país estava tomando, indignado com a doutrinação que acontece nas nossas escolas, que sequestram os filhos e colocam ele contra os pais, muitas vezes os transformando em comunistas, porque é isso que a doutrinação tem feito ao longo dos últimos anos. Como nós vimos hoje, o comunismo cheio do ódio, que gosta de atacar. E uma resposta rápida ao querido amigo: eu não demiti 20 pessoas da minha empresa porque eu tirei dinheiro de outro lugar para manter esse emprego. São 20 famílias. Eu não tenho vontade de ser grandioso, é ter mansões, não. Eu só quero pagar os meus boletos e é isso que eu quero para você. E é para isso que eu vou trabalhar, para que todo mundo possa alcançar o seu sonho, conquistar a sua casa, o seu carro, todos os sonhos, ter a sua liberdade financeira. Só que para isso aconteça, Goiânia tem que se tornar uma cidade hospitaleira a quem quer empreender. E isso eu sei fazer. Eu sou um empresário, eu sei onde o sapato aperta. Então, se você quer apoiar esse projeto, vamos virar o jogo. Dá tempo, pessoal. A gente pode fazer isso acontecer. A gente só precisa divulgar o que eu estou falando e o meu projeto. Meu nome é Gustavo Gaia, o número é 27.